Existe uma diferença entre dor e sofrimento que quase ninguém percebe porque as duas palavras são usadas como sinônimo. Dor é o que acontece com você, é o evento, é a perda. A doença, o fracasso, a traição, a dor é real. É física, é mensurável. Você não escolhe se ela chega. Sofrimento é o que você faz com a dor. É a camada de interpretação, de narrativa, de sentido ou ausência de sentido que você coloca por cima do evento. O sofrimento é onde você tem escolha, mesmo que seja uma escolha pequena, mesmo que seja a menor escolha possível dentro de uma situação impossível. Frank observou isso em condições que tornavam qualquer teoria filosófica confortável parecer um insulto. Ele não estava numa crise de meia-idade, num apartamento bem decorado. Estava num campo de extermínio. E o que ele viu foi o seguinte: tinha gente que entrava no campo e desmoronava em semanas, não porque eram fracos no sentido moral, mas porque o sentido deles haviam sido destruídos, junto com tudo mais que eles tinham, sem motivo para aguentar, sem nada que o amanhã precisava deles para acontecer. O corpo simplesmente parava. E tinha gente que durava, que carregava o mesmo peso, comia a mesma comida miserável, dormia no mesmo lugar e encontrava alguma coisa pequena, quase ridícula para se agarrar. Um reencontro com a filha que talvez acontecesse, um livro que precisava ser escrito, uma pessoa que dependia de você estar vivo. Não importava se era provável, não importava se fazia sentido racional. O que realmente importava é que existia um amanhã com um papel para ser desempenhado. Frank resumiu décadas de observação clínica numa frase que Nietzsche tinha escrito antes dele: quem tem um porquê suporta qualquer coisa. Você não escolheu onde nascer, não escolheu a família, os seus pais, o corpo, os traumas que chegaram antes de você ter vocabulário para processá-los. Uma parte significativa da sua vida foi decidida antes de você ter qualquer capacidade de opinar. E existe uma tentação muito humana, muito compreensível, de parar aí, de usar essa constatação como ponto final. Não escolhi, portanto, não sou responsável. Não escolhi, portanto, não posso mudar. Não escolhi, portanto, o que me resta é reclamar da injustiça até morrer. Frank passou pelos piores anos que um ser humano pode viver e chegou na conclusão oposta. Ele escreveu que a última das liberdades humanas, a única que ninguém consegue confiscar, nem um regime totalitário, nem uma doença, nem uma perda irreparável, é a liberdade de escolher sua atitude diante a qualquer circunstância. Não o que acontece. Como você responde ao que acontece? Isso parece simples demais para ser verdade. Parece autoajuda de aeroporto com capa colorida, mas vem de um homem que testou essa ideia nas condições mais extremas que existem e saiu dela com a coluna vertebral intacta. A diferença entre vítima e sobrevivente, no sentido que Frank usava essas palavras, não estava na intensidade do sofrimento, estava na presença ou ausência de um porquê. E aqui está a parte que incomoda de verdade, porque Frank não estava dizendo que sofrimento tem um propósito cósmico pré-definido. Não. Estava dizendo que tudo acontece por uma razão. Estava dizendo algo mais difícil que isso. Estava dizendo que o sentido não é encontrado, é construído. Você não descobre o significado de sua dor como quem acha uma chave embaixo de um tapete. Você o constrói com o que tem disponível, com as pessoas que ainda estão ali, com o trabalho que ainda precisa ser feito, com a pergunta que ainda não foi respondida. Frank tinha um nome para o estado mais comum do ser humano moderno. Ele chamava de vácuo existencial. Não é depressão clínica, não é ansiedade diagnosticável. É algo mais difuso e mais perigoso porque não tem rótulo fácil e não aparece nos exames. É a sensação de que você está fazendo as coisas certas, cumprindo o roteiro esperado, trabalhando, relacionando, consumindo e mesmo assim algo não fecha. Uma sensação de fundo que as conquistas não resolvem, que os fins de semana não aliviam, que aparecem especialmente quando você para de se movimentar por um tempo suficiente para ouvi-las. Frank observava isso nos seus pacientes de Viena, antes mesmo do campo. Pessoas funcionais, estáveis, sem motivo aparente para sofrer, que chegavam no consultório com uma queixa que ele descrevia como sentir-se vazio por dentro. Não conseguia responder à pergunta simples e devastadora de qual é o sentido disso tudo. Ele dizia que esse vácuo era preenchido de formas diferentes, dependendo da pessoa. Alguns preenchiam com poder, com a busca por controle sobre outros. Alguns preenchiam com prazer, com o consumo acelerado de experiências que pareciam significativas, mas duravam cada vez menos. E alguns, os mais honestos, não preenchiam com nada. Simplesmente viviam com o vazio, como um ruído de fundo que nunca some completamente. O problema com as duas primeiras estratégias é que elas funcionam enquanto estão sendo executadas. Você está no poder, você está na festa, você está na conquista. Mas quando para, o vácuo está lá, exatamente onde estava, sem ter encolhido um milímetro. Por que você não preencheu o vácuo?
Você só fez barulho suficiente para não ouvi-lo. Aqui está a distinção mais importante que Frank fez e que quase todo mundo que cita ele ignora. Sentido não é felicidade, são estados completamente diferentes, às vezes opostos. Felicidade é o que você sente quando as coisas estão indo bem, quando o ambiente coopera, quando você consegue o que quer, quando a dor está ausente. É uma resposta ao que está acontecendo. Você não produz felicidade, você a experimenta quando as condições permitem. Sentido é diferente. Sentido é o que faz você aguentar quando as condições não permitem nada. É o que faz o pai que recebeu um diagnóstico terminal continuar acordando cedo para ver o filho antes da escola. É o que faz o artista continuar trabalhando na obra que ninguém vai ver. É o que fazia Viktor Frankl continuar observando, anotando mentalmente, construindo a teoria que virou livro anos depois, enquanto estava dentro de Auschwitz. Frankl escreveu que nas noites mais pesadas do campo, quando o frio era insuportável e a fome completamente real, ele se forçava a imaginar a esposa, a conversar com ela mentalmente, a imaginar o dia em que estaria numa sala aquecida contando o que havia visto. A esposa havia morrido. Ele não sabia disso enquanto fazia, mas o sentido que aquela imagem produzia era real. O calor que ela gerava era real. A capacidade que aguentava mais um dia que ele criava era completamente real. Sentido não precisa ser verdadeiro para funcionar. Precisa ser genuíno. Frank inverte uma coisa que parece óbvia e que, quando você para pensar, destrói uma narrativa inteira sobre como você enxerga a sua vida. A maioria das pessoas passa a vida fazendo uma pergunta à existência: o que a vida tem a me oferecer? O que eu mereço receber? O que está faltando para eu finalmente estar bem? Frank diz que a pergunta está invertida. A vida não te faz uma proposta que você aceita ou rejeita. A vida te faz uma pergunta. E essa pergunta exige uma resposta que não é verbal. É uma resposta de ação, de postura, de como você se comporta diante do que foi colocado na sua frente. Você não pergunta à vida o que ela tem para te dar. A vida pergunta a você o que você tem para ela. Isso muda tudo, porque enquanto você está esperando que as condições certas apareçam para você começar a viver, enquanto você está aguardando o alívio da dor para se sentir inteiro, enquanto você está adiando o sentido para depois do problema ser resolvido, você está respondendo a pergunta da vida com silêncio. E o silêncio, no vocabulário de Frank, é a resposta mais cara que existe, porque ela tem um preço que você paga lentamente, sem perceber, em fragmentos tão pequenos que nenhum deles parece fatal. Só quando você olha para trás é que percebe o quanto foi embora enquanto você esperava. Esse é o ponto que mais incomoda, porque vai contra tudo o que o mercado de desenvolvimento pessoal vende. Frank não descobriu o sentido depois que saiu do campo. Não foi quando as condições dele melhoraram, quando a guerra terminou, quando ele teve um apartamento e um consultório de volta a uma vida reconstruída. Ele construiu sentido dentro do campo, com o que tinha, com o que sobrou. E o que sobrou foi quase nada. Era a memória da esposa, era a teoria que estava tomando forma na sua cabeça, era a observação clínica que ele continuava fazendo dia após dia, mesmo sem caneta e papel, guardando tudo mentalmente para quando pudesse escrever. Isso não é uma história de superação em trilha sonora. É uma observação técnica sobre como a mente humana funciona quando levada ao limite. Você não precisa de melhores condições para encontrar sentido. Você precisa de uma pergunta honesta sobre o que está sendo pedido de você agora, com o que você tem agora, na situação em que você está agora. Não daqui a 6 meses, quando a vida se estabilizar. Não quando você resolver o problema financeiro. Não quando o relacionamento melhorar ou terminar. Agora, com isso, a resposta pode ser pequena. Provavelmente vai ser pequena. Uma pessoa que precisa de você, um trabalho que ainda não foi feito, uma pergunta que você é o único capaz de responder do jeito que precisa ser respondida. Não precisa ser grandioso, precisa ser real. Frank sobreviveu, escreveu o livro, tratou pacientes por décadas, morreu em 1997, com 92 anos. Não porque teve uma vida sem sofrimento depois do campo. Teve perdas, teve dores, teve o peso de carregar memórias que a maioria das pessoas não conseguiriam processar. Mas ele tinha um porquê, e o porquê não tornava o sofrimento menor, tornava o sofrimento suportável. Existe uma diferença entre duas coisas que só quem já passou por algo insuportável consegue sentir na pele. Não é consolo, não é esperança vaga. Não é promessa de que vai ficar tudo bem. É a diferença entre carregar um peso que não faz sentido e carregar um peso que você escolheu porque algo do outro lado vale a pena. A pergunta que fica não é o que você quer da vida, é o que a vida está pedindo de você e o que você vai fazer com isso. Então responde aí nos comentários o que a vida está pedindo de você. E não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.